Uma das principais pré-candidatas da oposição para as eleições presidenciais de 2024 na Venezuela, Maria Corina Machado, foi inabilitada a exercer cargos públicos por 15 anos. A decisão é da Controladoria Geral do governo de Nicolás Maduro. Além de Corina, o texto determinou a inabilitação de uma extensa lista de opositores, entre eles o 2 vezes candidato presidencial Henrique Capriles, além de Juan Guaidó, que se exilou nos Estados Unidos em abril. Segundo o regime chavista, a decisão de proibir Maria Corina de concorrer foi baseada em supostas irregularidades administrativas quando ela foi deputada de 2011 a 2014. A opositora também é acusada de ter participado de uma rede de corrupção liderada por Guaidó, reconhecido entre janeiro de 2019 e janeiro de 2023 como presidente interino da Venezuela por 50 países que rejeitavam a reeleição do presidente Nicolás Maduro. Este é o ator brasileiro José de Abreu, em 2019, se autoproclamando presidente do Brasil, em uma clara referência à autoproclamação de Juan Guaidó na Venezuela. E a independência do Brasil! Seria engraçado se não fosse trágico. Com a autoproclamação de Juan Guaidó, a oposição venezuelana passou a ter todo tipo de liberdade para poder usurpar cargos públicos. Guaidó não exercia o poder de fato e seus aliados clamavam por uma intervenção militar estrangeira. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitária. Essa não foi a primeira vez que Maria Corina Machado agiu de forma violenta. Anteriormente, ela já havia sido condenada por participar de um plano de magnicídio contra Nicolás Maduro. Uma série de e-mails trocados entre Maria Corina Machado, Diego Arias e Kevin Whitaker serviram como provas para condená-la. Maria Corina, no entanto, diz que os e-mails são falsos. Requerimento da minha autoria, e eu quero agradecer aos colegas senadores e senadoras por isso, uma audiência com Maria Corina Machado, que é a líder da oposição na Venezuela. Nós precisamos, sim, dar voz aos dirigentes, aos líderes da oposição da Venezuela. É incrível como os democratas brasileiros compreendem a necessidade de se punir aqueles que tentam dar golpe de Estado, que não aceitam as eleições e que atacam as instituições e pedem a intervenção das Forças Armadas aqui no Brasil, mas deixam passar em branco as reivindicações de Maria Corina Machado e outros opositores de Nicolás Maduro por uma invasão estrangeira. Yo creo que él ha actuado con valentía, ha cumplido su responsabilidad y hoy yo le diría que se apoye en la gente. Y yo sé que tiene el apoyo de los demócratas del mundo que entienden que un Estado criminal con vocación expansionista no es tolerable en el corazón de este hemisferio y también representa una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem interesses estratégicos na Venezuela, uma vez que esse país possui as maiores reservas de petróleo do mundo e é também um dos maiores produtores. Desde o governo de Hugo Chávez, o petróleo da Venezuela é nacionalizado e seus lucros são voltados para programas sociais. Isso contraria os interesses dos Estados Unidos e da Europa, que buscam se apropriar do petróleo da Venezuela por meio de suas multinacionais. Contraria igualmente o interesse de uma oligarquia capitalista venezuelana que busca se enriquecer por meio da venda do petróleo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que se tivesse sido reeleito em 2020, ele perdeu a eleição para Biden, se lembram? Se ele tivesse vencido, ele teria tomado a Venezuela, a expressão que ele utilizou, e teria pegado todo o petróleo do país. O ex-presidente criticou o fato de os Estados Unidos voltarem a comprar petróleo da Venezuela. No discurso em Caracas, o líder opositor, que se declarou presidente do país, convocou mais um grande protesto contra Nicolás Maduro.
Guaidó voltou a pedir apoio das Forças Armadas, acenando com anistia a militares que desertarem. Este é outro líder oposicionista chamado Leopoldo Lopes. Neste vídeo, ao lado de militares, ele conclama as Forças Armadas para um golpe de Estado. Este es el momento de todos los venezolanos, con uniforme y sin uniforme, todos a la calle, policía, militares, jueces, fiscales, funcionarios públicos, el pueblo venezolano a salir a las calles, en Venezuela y en el mundo. La convocatoria es mundial, la convocatoria es que este momento, el cese de la usurpación, todos salgan a la calle en paz, como lo ha dicho el presidente Guaidó. Juan Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela em 2019, após Henrique Capriles não aceitar sua derrota eleitoral para Nicolás Maduro. Quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. Así que, señor Maduro, si usted antes era ilegítimo, usted hoy está más cargado de legitimidad. Isso te faz lembrar alguma coisa? A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Eu fui eleito no primeiro turno. A fraude que existiu, sim. Se nós não tivermos uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. Amém. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. O não reconhecimento das eleições ganhas por partidos de esquerda e as tentativas de golpe de Estado foram frequentes neste século XXI. Aqui temos Pedro Carmona Estanga, em 2002, se autoproclamando presidente da Venezuela em uma tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela. No dia seguinte, porém, após intensos protestos populares, Hugo Chávez retomou o poder e restabeleceu a ordem constitucional. Em 2019, foi a vez da Bolívia passar por questionamento das urnas. Evo Morales foi anunciado como vitorioso na eleição em primeiro turno. O resultado gerou surpresa, parte da sociedade boliviana questionou esse resultado e a oposição começou a acusar o TSE de ter fraudado as eleições. A oposição a Evo Morales apostou desde o primeiro momento na mobilização popular para questionar as eleições e forçar Evo Morales a convocar um novo pleito ou até a renunciar ao mandato. Há uma percepção de que líderes da oposição começaram a radicalizar o discurso depois que perceberam que a situação de Evo Morales era bastante vulnerável. Uma figura que teve papel central em todo esse episódio é Fernando Camacho, presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz, que é uma associação que representa 200 entidades, entre trabalhadores de direita, empresários e associações de moradores. Ele fez várias convocações populares, pediu que o povo tomasse as ruas contra o resultado eleitoral e pediu também que as Forças Armadas apoiassem essa mobilização. Um aspecto que parece ter sido chave na renúncia de Morales foi um pronunciamento do general Williams Calimán, que é um dos chefes das Forças Armadas bolivianas. Num comunicado, ele pediu que Evo Morales renunciasse ao poder em prol da pacificação e estabilidade da Bolívia. Novas eleições ocorreram na Bolívia sem que Evo Morales pudesse ser candidato. No entanto, Luiz Arce, do mesmo partido de Morales e apoiado por ele, foi eleito também no primeiro turno. Em 2020, nos Estados Unidos, Donald Trump e seus apoiadores tampouco aceitaram a derrota nas urnas para Joe Biden, o que resultou na lamentável invasão do Capitólio. A contestação das urnas na Venezuela resultou no governo autoproclamado de Juan Guaidó, conforme vimos, e também no aumento da violência em busca do controle efetivo do país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y Maduro culpa a una red rebelde venezolana de la explosión que hirió a 7 soldados durante un desfile militar en Caracas. Hay al menos 6 detenidos según la Fiscalía.
El atentado se produjo el sábado por la tarde cuando el presidente Nicolás Maduro ofrecía un discurso en el cierre del acto en Caracas por la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Uno de los drones estalló encima del desfile. En medio de la confusión, un grupo autodenominado Soldados de Franel se ha atribuido el ataque. Se dice formado por militares y civiles patriotas leales al pueblo venezolano. A notícia mais comentada dessa semana certamente foi a tentativa de invasão paramilitar na Venezuela. Tanto é que as palavras mercenário e Venezuela estiveram entre as mais pesquisadas em todo o mundo, segundo o próprio ranking do Google. A chamada Operação Gedeon iria atuar em duas frentes, por mar e por terra. Primeiro, grupos paramilitares iriam entrar no país pelas costas dos estados La Guaira e Aragua. Em seguida, outros militares desertores deveriam se somar à intentona golpista. O objetivo era tomar o poder, sequestrar o presidente Nicolás Maduro e levá-lo aos Estados Unidos. No lugar, uma junta patriótica restauradora, composta por 4 militares e o deputado opositor Juan Guaidó, assumiria o poder. E tudo isso deveria acontecer em 96 horas a partir da madrugada do dia 3 de maio. No entanto, as duas lanchas rápidas que vieram da Colômbia foram interceptadas pela Força Armada Nacional Bolivariana e pelo povo venezuelano, que também saiu em defesa do seu território. Até agora, 20 pessoas foram detidas, além de 10 fuzis, 2 metralhadoras e uma série de outros equipamentos, como coletes à prova de balas, uniformes e capacetes com bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela, além de 6 caminhonetes que estavam adaptadas como tanques de guerra. E é claro que nada disso aconteceu de forma pacífica. 9 criminosos foram abatidos durante o confronto. Entre os detidos estão 2 cidadãos estadunidenses contratados pela empresa militar privada Silvercorp. Criada em 2018, a empresa de propriedade de Jordan Goudreau, um veterano condecorado por sua atuação na guerra do Iraque. Goudreau assinou um contrato com empresários venezuelanos e com Juan Guaidó em outubro de 2019 no valor de 212 milhões de dólares, que seriam pagos com a venda do petróleo venezuelano e com o dinheiro do Banco Central da Venezuela, que foi bloqueado pelos Estados Unidos. E o contrato estava sendo seguido. Desde janeiro, os 2 militares estadunidenses que agora estão presos, Iron Barry e Luke Damon, estavam na cidade de Riohacha, Colômbia, cerca de 80 quilômetros da fronteira com a Venezuela, treinando um grupo de 60 venezuelanos para a invasão armada. De acordo com documentos que foram encontrados pela inteligência militar venezuelana e também com os depoimentos dos criminosos detidos, a operação seria feita em março, mas acabou sendo adiada para maio. Vários personagens conhecidos da oposição venezuelana que participaram de outras tentativas de golpe faziam parte desse grande plano. Do lado estadunidense está a Silvercorp e a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, que é responsável pela articulação de uma série de cartéis de narcotráfico na América Latina. Na verdade, a Silvercorp também é mais uma empresa do lobby militar privado dos Estados Unidos, que movimenta aproximadamente 12% do orçamento anual do Pentágono. Em 2019, isso representou cerca de 82 bilhões de dólares. Esse tipo de empresa tem tomado espaço desde o final da Guerra do Golfo Pérsico em 1991, mas chegou no seu ápice durante a Guerra do Afeganistão e do Iraque com o governo de George W. Bush. Através de empresas como a Silvercorp, os governantes estadunidenses conseguem colocar em prática as guerras do tipo não convencionais com o financiamento de tropas paramilitares. Assim, é possível terceirizar parte da logística da guerra, aumentar os lucros e diminuir a responsabilidade política que representa uma invasão com tropas oficiais. O manual é o mesmo. Primeiro, o executivo aplica uma série de sanções, asfixiando a economia do país e confiscando ativos depositados em contas no exterior. Depois contrata empresas privadas que ajudam a formar exércitos irregulares, utilizam suas agências para gerar distúrbios locais e todo o operativo é pago com o dinheiro dos próprios países que estão sendo atacados. Um negócio redondo, né? E foi assim que o Pentágono e a Casa Branca atuaram em todos os episódios da chamada Primavera Árabe e era isso que pretendiam fazer com a Venezuela. A mi lado se encuentra María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, para conversar un poco sobre estas sanciones del día de hoy ya anunciadas previamente por Estados Unidos de estas transacciones con el oro venezolano. El gobierno se había jactado diciendo que el oro que lo estaban vendiendo, que los lingotes para todos los venezolanos y ahora aparece esta nueva sanción. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estos son los lingotes de sangre. Eso es lo que son. Maria Corina Machado apoiou as sanções econômicas que os Estados Unidos e Europa impuseram à Venezuela. Para ela, era muito confortável, uma vez que o governo de Juan Guaidó era reconhecido por esses países e dessa forma poderia se apropriar do ouro da Venezuela.
¿Crees tú que esos ingresos han hecho pues que aún no se termine de debilitar totalmente el gobierno? Creo que esos recursos son utilizados para reprimir, para perseguir, para robárselos obviamente, y para seguir enriqueciendo esas mafias. A máfia a qual Maria Corina Machado se refere seria o Estado venezuelano e suas instituições. Ao considerar o governo da Venezuela como uma máfia, Maria Corina Machado apoia as sanções econômicas que foram impostas à Venezuela. No entanto, ela escolhe uma maneira indireta de dizer isso. No lugar de dizer, sim, eu apoio as sanções, ela diz, o dinheiro vai ser usado para roubar. As Nações Unidas estimam que até o fim do ano, mais de 5 milhões de pessoas vão deixar a Venezuela. Os meios de comunicação noticiaram a crise econômica da Venezuela, assim como a onda migratória. No entanto, atribuíram a onda migratória a uma fuga da ditadura de Nicolás Maduro. Não explicaram, no entanto, que a crise econômica foi resultado de embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos e por potências europeias, buscando desestabilizar o governo da Venezuela e exercer maior controle na região. A crise econômica venezuelana teve fim em 2021 e desde esse ano a Venezuela é o país que mais cresce no continente sul-americano. A Venezuela deve ser o país que mais vai crescer na América do Sul em 2022. Isso segundo a última projeção da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, que prevê um crescimento de 10% para o PIB venezuelano neste ano. Isso colocaria o país com a maior taxa no continente e a terceira maior em toda a América Latina. Os números chamam a atenção, principalmente por conta da grave crise que atingiu a Venezuela nos últimos anos e que gerou sérios problemas econômicos, como hiperinflação, escassez e uma dolarização forçada da economia. Apesar da recuperação ainda ser lenta, a projeção de crescimento tem espaço para se concretizar, tendo em vista que o PIB do país chegou a cair cerca de 86% entre 2010 e 2020, segundo dados do FMI. Lógicamente, llegamos a punto de la economía venezolana en el que, por supuesto, bastante delicado, producto de múltiples factores, entre ellos el bloqueo financiero que tiene Venezuela, donde básicamente no puede comerciar, básicamente no puede transar internacionalmente, congelada la deuda externa, o sea, múltiples factores que hacen que la economía venezolana entre en una etapa bastante dura, ¿no? Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Lula, você acha que a Venezuela é uma democracia? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. O senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega,
Se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. A oposição venezuelana, como que antevendo a sua derrota eleitoral, afirma que as eleições na Venezuela não são transparentes. O principal argumento é a inabilitação de pessoas como Juan Guaidó, Leopoldo Lopes, Maria Corina Machado e Henrique Capriles, todos justamente condenados. El lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra más.